Saudações para os irmãos da Igreja Presbiteriana Redentor, no seu 30º aniversário. Saudações para o pastor, a liderança e todos os membros. Eu me lembro o dia quando eu olhei os operários, os trabalhadores, abrindo os buracos para as estacas que seriam enchidos de concreto para a base da igreja. As estacas aprofundaram na terra a mesma distância das colunas lá em cima da nave. E estas estacas garantiam a estabilidade e a solidez do prédio. Assim como as estacas serviam para a base e fundamento da igreja física e o prédio, havia uma história que começou antes da organização da igreja com a eleição de presbíteros e diáconos. A história começou realmente com o reverendo Zacarias Bravo, que era pastor da igreja central, que realizou reuniões na praça, pregações ao ar livre. E numa dessas pregações, um jovem chamado João Batista Luiz Silva aceitou Jesus Cristo e entrou na igreja. Ele se casou com uma moça jovem, a filha de seu Dedé, seu Edmundo Rios. E a história continuou com a visão de alguns membros da Igreja Central que queriam ministrar às pessoas presbiterianas na região onde está o atual núcleo habitacional Redentor. Um dos membros era membro da administração e ajudou com que a igreja conseguiu 2 lotes nesse núcleo habitacional. E nos 2 lotes foi construído um prédio, uma casa para o zelador e um salão anexo com 2 salas de aula para a escola dominical. As famílias presbiterianas que moravam nessa região naquela época foram os filhos de seu Dedé, Alzenir, casado com o seu João, seu Antônio Rios, casado com Alzenir, com a Humildes, também a dona Olinda e seu irmão Eusipo Pires, dona Marlene e dona Josefina e a família de seu José e Maria, os zeladores. Esta história realmente tinha a sua origem na mente de Deus, que enviou seu Filho unigênito, nascido de uma virgem, rejeitado pelas autoridades, morto e crucificado por nossos pecados e ressuscitado dos mortos no 3º dia. A história continuou com a vinda do Espírito Santo e o mandato de Jesus para o envio dos apóstolos para fazer discípulos de todas as nações. Assim, a salvação veio até nós. A história continuou, às vezes, com 2 perguntas. Você tem certeza de que vai para o céu quando morrer? E se saber, tem essa certeza, como você sabe? Depois vem uma explicação de como Cristo obedeceu por nós. Cumpriu toda a lei, inocente. Jesus também cumpriu a pena dos nossos pecados quando morreu na cruz. Jesus ressuscitou para nos entregar a vida eterna que Ele ganhou por suas obras. Jesus agora lá nos céus ora por nós para nos preservar do pecado e de nos livrar de todo o mal. O Evangelho diz o seguinte:
vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não de obras, para ninguém se glorie. Assim, a história continuou com a conversão de muitas pessoas, através de convites, de pregações, de ensinos, de reuniões de oração nos lares e através de escolas bíblicas de férias. A história continuou depois da organização da igreja e inclui a fidelidade e a luta de muitos dos irmãos. Pastores vieram e foram. Houve horas de tristeza e de alegria. Houve altos e baixos, até houve desespero. Alguns dos irmãos perguntaram: como? O que aconteceu? Por quê? Na dificuldade, os irmãos continuaram fiéis às promessas de Deus. Clarice e eu prometamos orar por vocês, para que não se vacilem. Oramos para que estejam livres de mundanismo e comodismo, para que o sucesso e as bênçãos materiais não se tornem um laço do diabo. Meus irmãos, o desafio para o futuro é dar continuidade desta história. Deus está chamando cada um de vocês para coisas que não estão acostumados, ou às vezes não se sentem confortáveis fazer. Isto é, abrir os seus corações para confessar os seus pecados e receber gratuitamente o perdão de Jesus Cristo. Também para ter a ousadia de anunciar as palavras de Deus, o Evangelho da graça, e enfrentar às vezes a rejeição de família ou os incrédulos que estão ao redor de nós. E também para perdoar e amar como Deus nos perdoou e nos amou. Agora gostaria de passar a palavra para a Clarice, que também quer saudar os irmãos. É possível? 30 anos? Parece que foi ontem que eu estava no seu meio e eu me lembro da mocidade maravilhosa que nós tivemos. Cantamos hinos. Vocês lembram para Nova Jerusalém? Vocês lembram o conjunto? E nós passamos e visitamos outras igrejas. Eu quero agradecer a vocês todos, porque vocês acolheram as nossas filhas, que eram jovens naquela época também, e elas amam a vocês também, e nós amamos a vocês. Então, parabéns neste dia e parabéns, e que Deus continue abençoando ricamente a todos. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, damos graças pela história dessa igreja. Confessamos os nossos pecados, a falta de fé que tivemos no decorrer dos anos, nosso egoísmo e preocupação de nós mesmos. Perdoa-nos por amor de Jesus. Agora pedimos o poder para nos submeter à Tua vontade, para as nossas vidas, para que as nossas vidas individualmente e como igreja se encaixam nos seus planos para o Teu testemunho aqui neste mundo. Abençoe, ó Pai, essa igreja e a sua liderança para os anos vindouros. Ser com todos individualmente e também abençoe ricamente as outras igrejas do presbitério de Bauru. E toda a igreja cristã no Brasil e na face da terra, toda a igreja que aceita, acredita e obedece a Tua palavra.
Em nome de Cristo Jesus. Amém.